Olá, boa tarde, seja bem-vindo à Sociedade Civil. Na maior parte dos casos, 2 a 3 dias com paracetamol põem fim a uma febre e às dores no corpo, típicas da gripe. Mas há casos em que os vírus podem ter consequências mais sérias. Há quem precise de ser vacinado e há cuidados a ter no combate à gripe. Vamos saber como é que o contágio se faz, quais as pessoas mais vulneráveis. A Sociedade Civil foi à rua descobrir o que é que os portugueses sabem sobre a gripe. Dores de cabeça, febre, má disposição. Arrepios de frio, mal-estar, alguma dor de cabeça. Dores abdominais, dores de cabeça, febre, sei lá, a congestão nasal, dores de garganta. Corpo dorido, febre, sede, cansaço, geralmente são os sintomas primários que a gripe tem. Um espirro é quanto basta para transmitir uma gripe. Eu acho que é pela, micróbios, espirros, essas coisas assim. Pode-se transmitir através da tosse. Através do ar. Eu, pessoalmente, levo a vacina todos os anos. Não, já pensei em dá-la ao meu filho. Vou ao médico de família, peço-lhe uma credencial, compro na farmácia o coisa, como é que se chama o medicamento, e depois vou ao centro de saúde apanhar a injeção. Penso que deve ser ao centro de saúde, mas não sei quais são os documentos. Eu tenho que dirigir ao centro de saúde, tenho que levar o BI. Prevenir contra a gripe não sei porque é uma virose. E se apanhar o vírus, não sei como combatê-lo antes. Primeiro porque estão mais tempo em recintos fechados, depois porque há menos arejamentos, depois porque a própria temperatura sendo mais baixa é propícia a que a capacidade de reação do organismo seja menor. Boletim de vacinas, provavelmente, ir até ao centro de saúde. Acho que deve ser suficiente, não sei. Mas também deve ser como uma vacina normal, quer dizer, não sei. Mas isso não é mais para os idosos ou coisa assim do género. Vamos então com os nossos convidados desta tarde conhecer mais sobre a gripe e perceber que cuidados é preciso ter com ela, sobretudo alguns grupos de maior risco. Ana Maria, bem-vinda. Ana Maria Correia é médica de saúde pública e é responsável pelo programa de vigilância epidemiológica da gripe da Administração Regional de Saúde do Norte. As opiniões que ouviu aqui nesta espécie de inquérito de rua, pareceu-lhe que estavam bem informadas essas pessoas sobre a gripe ou não? Obrigada, boa tarde. Penso que sim, de uma forma geral, penso que sim. Em termos do quadro clínico, acho que sim, porque todas as pessoas referiram a presença de febre, que é um sinal importante, as dores no corpo, o nariz a pingar, dores de garganta, portanto, nesse aspecto penso que a peça mostrou que as pessoas entrevistadas estavam bem informadas em relação à gripe. Acho que todos nós leigos de vez em quando fazemos umas pequenas confusões entre gripes e constipações. Como é que podemos diferenciar claramente uma situação da outra? Normalmente no inverno, pelo menos no hemisfério norte, que é a altura em que circulam os vírus da gripe, circulam também outro tipo de vírus, e esses sim responsáveis pela constipação. A constipação habitualmente não traz febre, nem traz aquela sintomatologia de dores no corpo e prostração. E é mais benigna, se bem que a gripe é o cansaço, a dificuldade que a gente tem a se mexer. Falta de forças, dores musculares generalizadas no corpo. E, portanto, o quadro clínico é ligeiramente diferente, a duração da doença também e o risco de complicações também. E, portanto, nesse aspecto eu penso que as pessoas que foram entrevistadas que transmitiram uma informação correta. Em termos da vacinação, houve um jovem que referiu que a vacina era só para os idosos. Mais velhos. Mas não é. Já vamos saber mais sobre a questão da vacina. Eu acho que para já é importante percebermos o que é uma constipação, o que é uma gripe. Falou-me aí que há também diferenças em termos de tempo, de duração. A gripe dura mais. Normalmente pode ter uma duração ligeiramente mais prolongada, 5 dias mais ou menos, se tudo correr bem, e felizmente na maior parte das situações
de facto é uma doença benigna. Relativamente ainda à gripe, é a principal doença do adulto evitável pela vacinação, o que é de facto importante. Portanto, muito bem, já vamos falar deste aspecto. José Carlos Leitão, bem-vindo também à sociedade civil, é médico de família e é diretor do agrupamento de centros de saúde de Espinho, Gaia. Penso que nessa parte também as pessoas que foram entrevistadas estavam bem informadas. Onde é que se deveriam dirigir quando sentissem que estão numa situação que pode não ser uma simples constipação, mas que pode ser uma gripe, e é realmente o centro de saúde, não é? Será melhor que as urgências ou é melhor ir para as urgências dos hospitais? Eu penso que, de facto, convém, e aproveitarmos este momento para clarificar a forma como é que as pessoas devem aceder ao Serviço Nacional de Saúde. E eu penso que, ainda antes de recorrer ao centro de saúde ou recorrer ao serviço de urgência do hospital, há um serviço que está disponível aos portugueses já há uns anos e que deve ser, em qualquer situação aguda, incluindo a situação da gripe ou qualquer outro tipo de dúvida, que é a utilização da linha de saúde 24. É fundamental e, no fundo, devia ser a antecâmara quase das entradas ou da porta de entrada do Serviço Nacional de Saúde. Porque pode esclarecer muito as pessoas, provavelmente pode até dar a indicação de, lá está, de tomar um paracetamol durante 2 ou 3 dias, evitando até uma deslocação ao centro de saúde ou mesmo ao serviço de urgência, não é? Porque muitas das situações, o que as pessoas, isto é uma situação que é importante que as pessoas saibam, que muitas das vezes, quando nós vamos a um centro de saúde ou a um serviço de urgência, se já estamos doentes, vamos ajudar a espalhar ainda mais a doença. Ou seja, se vamos com gripe, na sala de espera do serviço de urgência ou do centro de saúde, nós tossindo, espirrando e essas coisas todas, vamos ajudar a espalhar a doença por todas as pessoas que lá que possam não ter ainda a gripe e que depois daqui a uma semana vão ter a gripe. E, por outro lado, será importante, até porque o próprio desconforto é desnecessário. Geralmente, nos primeiros dias, quando se vai ao médico, a única coisa que se faz é mesmo a prescrição de paracetamol e fica em vigilância, no sentido de haver ou não haver sintomas graves que indiciem que há necessidade de outro tipo de atividades. Portanto, eu recomendava vivamente que utilizasse todas as situações, perante todas as situações em que houvesse uma situação aguda, em que a pessoa, de facto, não saiba a forma como deve recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, que utilizasse a linha de saúde 24 sempre em primeiro lugar. E a partir daí, se for necessário, depois... A linha de saúde 24 depois orienta a situação do doente, faz as recomendações, se deve ir naquele dia ao centro de saúde, se deve ir no dia a seguir, se deve ir ao serviço de urgência do hospital, se é preciso ligar inclusive ao 112, no sentido de utilizar até as próprias ambulâncias, o CODU e depois as ambulâncias do 112, se for uma situação extremamente grave, e ajuda, digamos, a decidir e a fazer a devida orientação dos utentes, então, dos nesse doentes. aspecto, lá está. As pessoas falavam de centro de saúde aqui, mas a maior parte das pessoas parece não ter muita noção de que... Há a prática normal e corrente dos portugueses, e não é que esteja mal propriamente, não é? E até antes de haver a linha de saúde 24 era a única forma que as pessoas tinham adequada de recorrer à saúde. Agora, à partida, é evidente que numa situação de gripe não complicada, a recorrer a algum serviço de saúde será, obviamente, ao centro de saúde e não ao serviço de urgência do hospital. Depois da linha de saúde 24, então. Exatamente. Cecília Moraes, bem-vinda também. É professora na Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. Todos temos um pouco a ideia de que, ou pelo menos é-nos transmitida essa ideia nas coisas que lemos, de que, com certeza, é importante no inverno, precisamente por causa das constipações, das gripes, etc., reforçarmos o nosso sistema imunitário. E que o podemos fazer através da alimentação. Podemos? Obviamente, claro. A alimentação é a forma de nós conseguirmos obter os nutrientes que são necessários para qualquer situação, mesmo durante o verão, não especificamente no inverno. E é nessas alturas, com uma alimentação saudável, rica em alimentos que tenham antioxidantes, que tenham compostos que são importantes para o nosso organismo, para o nosso sistema imunitário, é que vamos então prevenir as gripes, não é? Eventualmente, depois, quando há uma situação de gripe, temos depois de ter alguns cuidados redobrados em algumas... Mas prevenimos então, não é com a alimentação que fazemos no inverno, é o que fazemos antes. Ao longo do ano, obviamente. Ao longo do ano todo. Ou seja, cuidarmos só da alimentação na altura das gripes não resolve. Não resolve. E insistir em beber, se calhar, sumo de laranja ou alguma coisa com vitamina C porque achamos que é um elemento milagroso e que vai, ou algum elemento que nós sabemos que é muito rico em vitamina C e que vai, pensarmos que vai curar a gripe, não vai curar com certeza, não é? Portanto, temos que cuidar da alimentação ao longo do ano, comer peixe, comer, portanto, uma alimentação variada, com frutos secos, com aquilo que nós temos aqui em Portugal, é bem típico, a alimentação. Não é bem mediterrânica já, mas ainda temos muitos desses traços e que são tão importantes. E aí podemos então considerar que teremos uma
estaremos em condições de prevenir a gripe. Portanto, tem que ser durante o ano todo. Mas e depois no inverno, no outono e no inverno, no tempo mais frio? Há alguns alimentos aos quais podemos dar uma atenção especial ou que podemos reforçar? Não. Eu acho que se insistirmos, por exemplo, no consumo de sopa, que é muito importante, consumo de fruta, acho que que são alimentos muito importantes, mas não há assim alimentos específicos para a época de maior frio. Portanto, esses são os essenciais a manter na alimentação: a fruta, os legumes, a sopa, durante o ano todo, de preferência. Durante o ano todo, de preferência, exatamente. Pedro Melo, da Ordem dos Enfermeiros, bem-vindo também. É professor da Universidade Católica e enfermeiro especialista em enfermagem comunitária. Os enfermeiros têm um papel especial, diferente, importante. Que papel têm a desempenhar neste período mais agudo das gripes? Começo por agradecer o convite em nome da Ordem dos Enfermeiros. E em relação à pergunta, eu diria que é um papel especial, importante e diferente, porque todos nós temos o nosso papel. Relevo a especial importância, já que falou nessa dos enfermeiros, no contexto da proximidade e continuidade que têm junto das populações e no sentido de serem os profissionais que promovem uma melhor arquitetura de escolha nas pessoas. Escolha em relação à alimentação, escolha na forma como vão gerir os processos de tratamento, escolha na forma como vão decidir onde recorrer quando precisam de ajuda. Aliás, na Saúde 24, os grandes impulsionadores também da forma como funciona são os enfermeiros que estão do outro lado da linha a orientar as pessoas. E o vosso trabalho, há enfermeiros que trabalham especificamente nestas questões e que têm algum tipo de formação específica para orientar doentes nestas circunstâncias ou não? Primeiro que tudo, eu diria que onde há pessoas, há enfermeiros. E, portanto, normalmente associamos a enfermagem à doença, mas a enfermagem vem da palavra infirmos, que é sem firmeza. Pode ser uma pessoa que não tenha conhecimento e não tem firmeza para decidir por ela. E, portanto, nesse contexto, posso dizer que os enfermeiros, em qualquer setting, estão junto das pessoas no sentido de as ajudar a prevenir, a tratar e ou a reabilitar-se, depois dependendo da situação. Queria realçar o papel nos cuidados de saúde primários do enfermeiro de família, por exemplo, que, conhecendo bem a dinâmica familiar, pode ajudar nas questões relacionadas com as decisões na alimentação da família, por exemplo, na forma como vão decidir, e isto é uma questão muito importante, automedicar-se, que é uma questão importante nesta questão da gripe e das constipações, no sentido de ajudar a perceber que mesmo o paracetamol não é inócuo e não se pode tomar de qualquer forma e aconselhar então de forma adequada a melhor opção. Ana Maria Correia, outra questão que nós levantamos neste programa também é a questão das encefalites. Como é que elas se distinguem também de uma gripe? Eu queria só acrescentar uma coisa àquilo que o Sr. Enfermeiro disse, que é o seguinte: os Srs. Enfermeiros aplicam as vacinas. Sim, sim, claro. São os responsáveis pela aplicação das vacinas, que é de facto a melhor forma de prevenir a gripe. Relativamente às encefalites, são complicações muito raras. Eu não sei dizer de cor qual é a proporção de casos em que ocorrem essas complicações, mas as complicações mais frequentes da gripe, e que são aquelas que nos preocupam, são as pneumonias. E são elas que muitas vezes ocasionam os internamentos hospitalares e os internamentos em unidades de cuidados intensivos. E elas ocorrem em pessoas mais vulneráveis. E dentro desse grupo das pessoas mais vulneráveis, os idosos, as pessoas com mais de 65 anos, são de facto aqueles que são mais frágeis em relação e que têm um maior risco em relação à ocorrência deste tipo de complicações. Tenho uma dúvida, as gripes evoluem para pneumonias ou uma pneumonia pode aparecer sem os sintomas de uma gripe? Podem evoluir para uma pneumonia. O próprio vírus da gripe, e falando um bocadinho no vírus da gripe, tem o nome de influenza. Penso que toda a gente está familiarizado já com este nome. Depois há tipos e subtipos de vírus, mas o vírus da gripe tem esta designação. O que pode acontecer é o próprio vírus da gripe provoca pneumonia ou então há uma infecção provocada por uma bactéria que se sobrepõe à gripe. E, portanto, de facto, a gripe pode complicar-se com pneumonia e é essa a complicação que mais preocupa os clínicos. Portanto, estava-me a falar dos grupos de risco, como os mais velhos, a partir dos 65 anos. É o único grupo de risco ou é o que mais preocupa, digamos assim? Não é o único grupo de risco relativamente à gripe. É aquele que nos preocupa mais e é aquele que, pela primeira vez este ano,
esta época de gripe, estamos a falar de 2012, 2013, estamos nela. Agora ela começa geralmente quando e vai até quando? O período de vigilância, aquele período em que os serviços de saúde estão mais atentos à ocorrência de gripe, vai desde o princípio de outubro, mais ou menos, nós contamos por semanas, vai da semana 40 de cada ano, que corresponde mais ou menos ao início de outubro, até à semana 20, que corresponde ao início de maio. Os picos de gripe ocorrem em períodos diferentes, nos diferentes anos. E, por exemplo, o ano passado, o pico da gripe ocorreu mais ou menos no fim da primeira quinzena de fevereiro. E, portanto, mas pode ocorrer em novembro, pode ocorrer em dezembro, portanto, o pico ocorre habitualmente no inverno. Um pico ainda assim muito visível, ou tivemos já? Não, de facto este ano... por ela quando a comunicação social dá, não é? De facto, este ano tudo indica, ou pelo menos os dados que nós temos disponíveis dos sistemas de vigilância indicam que, em princípio, se tudo correr como tem corrido até agora, não vamos ter um pico de incidência muito elevado. O ano passado tivemos, mais ou menos por esta altura, de facto, um pico de gripe muito acentuado. E podemos ter mais do que um às vezes? Às vezes podemos ter mais do que um. Quando foi a época 2009-2010, então recordados que foi o ano da pandemia, tivemos um pico em agosto e depois tivemos um pico em novembro. Às vezes há mais do que um pico, mas habitualmente há um só e ele habitualmente prolonga-se por 8 a 9 semanas. E, portanto, há uma subida progressiva, há um atingimento de um pico máximo e depois há uma descida. E, portanto, é nessa fase que nós estamos, se bem que, de facto, este ano a incidência do síndrome gripal ou da gripe não está a atingir os valores que atingiu o ano passado. Estávamos a falar, então, quais são os outros grupos de risco? Portanto, são os idosos, as pessoas com mais de 65 anos, são os profissionais de saúde, porque como lidamos com doentes, de facto, não só por nós, mas também porque lidamos com terceiros, devemos, de facto, vacinar-nos e proteger-nos relativamente à gripe, são as pessoas que têm doenças crónicas. Todo tipo de doenças crónicas? Não, doenças pulmonares, cardíacas, doentes do foro oncológico, pessoas que têm, de uma forma geral, o seu sistema imunitário debilitado, ou pela doença em si, ou porque fazem tratamentos. Portanto, há um grupo grande de pessoas, as grávidas com mais de 12 semanas, a Direção-Geral da Saúde também aconselha a vacinação. Portanto, há um grupo grande de pessoas que, de facto, têm um risco maior de, tendo gripe, ter complicações. Portanto, as defesas em baixo são a porta de entrada de uma gripe, do vírus da gripe. São? Não só. As defesas em baixo são um facilitador que a pessoa possa ter uma gripe mais complicada do que uma pessoa que não tenha as defesas baixas. Também as diversas tipos de gripe levam a que cada ano as populações suscetíveis à gripe sejam diferentes. Ou seja, uma pessoa como eu, com 55 anos, como há pouco dizia, é uma pessoa que já teve várias gripes ao longo da sua vida e, portanto, em contacto com uma nova estirpe ou uma estirpe de gripe daquele ano, pode já ter imunidade para essa gripe. Portanto, não vai ter um síndrome gripal. Mas também posso ter contacto com uma estirpe de gripe com o qual não tenha tido e, portanto, vou ter uma gripe, digamos, neste ano. E se fiz a vacina, e se a vacina estiver certinha, digamos, com o... Repara, a vacina, como sabe, não é? Se não sabe... Vou explicar. É feita todos os anos uma nova vacina com 3 estirpes, portanto ela é trivalente. E é calculado estatisticamente quais serão as 3 estirpes que aquele ano são mais prováveis que apareçam a fazer o síndrome gripal, não é? E se acertar, ou seja, se a vacina der certa com a gripe que aparecer, se a vacina cobrir o vírus B e cobrir também o HN1, e eu tiver feito a vacina, em princípio não vou ter doença. Se fizer a vacina contra o H1N1 e aparecer o H3N2, eu posso não ter a minha imunidade preparada e então vou ter o síndrome de gripe. Ora, esta é a explicação pela qual as pessoas às vezes se zangam muito porque tomaram a vacina e mesmo assim tiveram uma gripe, não é? Exatamente. Porque há a previsão que naquele ano a epidemia seja por um determinado tipo de vírus, tendo em conta o histórico de tudo que aconteceu e nos anos anteriores, e depois não acerta. Se não acertar, as pessoas vão ter mais gripe, ou vai haver mais pessoas com gripe do que se a vacina estiver certinha. Claro. Assim. Bom, por aquilo que eu tenho ideia, nós temos, nós geralmente, não somos nós, os médicos responsáveis por estas questões e pela vacina. Isso é decidido com base também noutros países, não é?
que já passaram pelo inverno e já passaram pela altura de gripe e pelo tipo de vírus que aí apareceram, não é? Só que às vezes, depois, quando chega cá o inverno, já não são esses vírus que estão a atuar, não é? É assim que acontece. Inclusivamente, o que pode acontecer, e está a acontecer neste momento, a dada altura, os sistemas de vigilância internacionais indicavam que nos Estados Unidos estava a haver, nesta época de gripe, um excesso de mortalidade. E nós não estamos a ter esse excesso de mortalidade. Aliás, a nossa mortalidade, por todas as causas, tanto em Portugal como na Europa, está dentro dos padrões que seriam de esperar. E isto significa apenas que nos Estados Unidos não está a circular exatamente o mesmo vírus que está a circular aqui. E estamos a falar do hemisfério norte. Portanto, a vacina de facto a Organização Mundial de Saúde aconselha a composição da vacina com alguma antecedência, com base num conjunto de modelos que prevêem que vírus é que vão circular. Às vezes acerta-se, outras vezes não. Pois. Este ano acertou-se. E, portanto, este ano o grau de correspondência entre a vacina e o vírus que está a circular, que, na maioria dos casos, de acordo com os dados de que dispomos, é o vírus que circulou na altura da pandemia. Portanto, é o H1N1, aquilo que nós chamamos o HN1. De facto, este ano há uma correspondência boa. Há anos em que não há. Mesmo assim, aquilo que nós procuramos transmitir às pessoas é que a vacina da gripe protege em cerca de 70% a 80% dos casos. Claro. E mesmo que não evite a gripe, nas pessoas particularmente vulneráveis, diminui o número de complicações e diminui claramente a letalidade, o risco de morrer. Portanto, vale a pena vacinar. Eu já percebi que a Ana é completamente adepta da vacinação e não é só para os grupos de risco, não é? Ou é? O ideal é que nós, quando não temos vacina disponível para toda a gente, o ideal é, de facto, estabelecermos grupos prioritários. E, portanto, eu considero que, em primeiro lugar, devemos proteger aqueles que são mais vulneráveis. E, portanto, os idosos, as pessoas portadoras de doenças crónicas, diabetes, aquelas obesidades mórbidas, problemas cardíacos, respiratórios, pessoas transplantadas. E, sobretudo, não esquecer, todos os idosos em ambiente de institucionalizado. Portanto, institucionalizados, lares, é fundamental que exista... Mas não tem um ambiente familiar, tem um ambiente onde há muita gente. Mas há uma razão para isso, é porque o risco de surto é maior, não é? Um ambiente fechado. E, portanto, o risco de surto, de facto, não há... Para que possa haver contágio entre as pessoas que coabitam naquele lar de idosos. Claro. Pedro, na mesma opinião também, a vacinação é fundamental? Sem dúvida, e de facto tem havido bons resultados em termos de adesão à vacinação, ainda que nem todas as pessoas, como vimos na reportagem, estejam informadas, sendo grupo de risco, não estão informadas sobre o facto de o serem. E isso tem a ver com uma questão muito importante, que é a representatividade, que é se eu não tive experiência anterior, se não estou informado, se não se passou comigo, na altura em que houve a questão da gripe, que toda a gente falava na gripe, a adesão à vacinação foi muito maior, porque havia realmente um fenómeno recente em que as pessoas se identificavam como risco. Habitualmente, apesar de dizermos que os portugueses são pessimistas, no caso destas questões são muito otimistas, portanto dizem comigo não vai acontecer e, portanto, se eu não me vacinar, vamos ver o que a sorte me traz. E neste contexto, há 4 áreas importantes de intervenção que foram aqui referidas, mas que é importante frisar, que é o contexto escolar, onde, por exemplo, as equipas de saúde escolar podem ter uma intervenção muito interessante, até porque há indicações de que as crianças são grandes veículos, são os maiores veículos de transmissão dos vírus. Aliás, o absentismo escolar começa antes das pessoas começarem a faltar ao trabalho, precisamente porque as crianças começam por ficar doentes antes dos outros. E uma intervenção no contexto escolar é muito importante no sentido de empoderar as instituições para terem comportamentos protetores. E muitas vezes a lavagem das mãos, que é muito pouco frequente, ou menos frequente do que deveria ser, se houver, por exemplo, o enfermeiro de saúde escolar que alerte nos contextos para esta questão, é meio caminho para proteger as crianças e os adultos das infecções. Já agora, as crianças são o maior veículo, o grande veículo, mais do que nós, adultos, penso que terá a ver com comportamentos, não é? Ou não? Por várias razões. Porquê que são... Pelas próprias características da criança, que de uma forma muito mais rápida desenvolve os processos de virulência e de crescimento vírico, mas também pela forma como, em contacto com os outros, estão mais próximas. As crianças habitualmente estão no colo dos pais, circulam em ambientes fechados nas escolas e, portanto, são fontes ricas de contágio. Não quer dizer com isto que as crianças agora sejam
pessoas a evitar, pelo contrário. Aliás, há um estudo recente... É difícil evitá-las. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E há um estudo que diz que, vários, que dizem que o amor é mais importante do que a medicação em alguns contextos. Daí que as crianças precisem muito do apoio familiar e os adultos também. Portanto, é uma questão que, se não houver ninguém que alerte nos contextos para esta importância, também a gripe não se trata de forma tão eficaz. Mas nesse ano em que todos nós tivemos muito receio da gripe, nós adquirimos uma série de hábitos, pelo menos durante esse inverno, que com certeza já esquecemos outra vez. Essa questão que estava a falar há pouco, de lavarmos as mãos frequentemente. Sem dúvida. Penso que, passado aquele susto daquele ano, nós regressámos aos nossos velhos comportamentos ou estarei errada? As pessoas são feitas de ciclos, habitualmente, e quando falo agora em pessoas é do ponto de vista coletivo. E há algumas questões, alguns exemplos. Por exemplo, temos um fenómeno que é a ancoragem, que é, se eu tiver uma relação direta com alguma coisa e comparar-me com essa coisa, no sentido de perceber que vou também ser vulnerável, mais depressa adiro aos comportamentos. A representatividade, que ainda agora falei, o otimismo e a questão de eu não achar que vou ser vulnerável, tudo isto são fatores que me ajudam a fazer as decisões. E é claro que em alturas em que eu já não me sinto em risco, adiro menos aos comportamentos. E a lavagem das mãos é algo que mesmo os profissionais de saúde precisam de ser relembrados nos contextos, porque é um... Portanto, é normal e é humano que... Sem dúvida, claro. Já não sim. Sentindo o perigo, baixemos a guarda um bocadinho, claro não é? E onde se nota mais ainda essa também baixa de guarda é na etiqueta respiratória, não é? Sim, sim, sim. Na etiqueta respiratória. Explique-me o que é isso. Portanto, nós conseguimos, no período antes da gripe e antes da pandemia, conseguimos que, de facto, a nossa população e os nossos frequentadores das instituições de saúde, e não só, adoptassem a máscara, por exemplo, quando estavam com febre ou tinham tosse. Não havia ninguém que não entrasse num centro de saúde ou num hospital que não colocasse uma máscara, que é um comportamento adequado e, digamos, no fundo, de grande estado civilizacional, no sentido em que, de facto, nós não queremos passar os nossos vírus para as outras pessoas, e isso é uma barreira fundamental. De maneira que perdemos esse hábito. Neste momento, eu, quando faço, eventualmente, consulta e em períodos, digamos, situações agudas, tenho as minhas máscaras, e quando o doente entra a tossir ou diz que tem febre, eu peço logo, então, se não se importa, coloca a máscara. Mas há uns anos, há 2 ou 3 anos, era logo na entrada da unidade de saúde que a pessoa colocava a máscara. E devia ser assim, não é? E devia ser assim. E, repara, os nipónicos, por exemplo, são os japoneses, são pessoas que nós, quando vemos filmes ou vemos cenas do período de inverno, nós vemos na rua imensas pessoas que levam a sua máscara e colocam a sua máscara. Isto é no sentido, de facto, não no sentido de não contrair a doença, mas se nós estamos com a gripe, não a transmitirmos às outras pessoas. E porque aqui o importante é cortar o ciclo, não é? O ciclo de transmissão. Se eu tiver gripe e não passar a outras 5, 6 ou 7 pessoas, eu corto o ciclo de comunicação, portanto reduzo o número. Também é verdade que, além desse ano, que foi um ano em que as pessoas andavam mais preocupadas, e eu penso que os profissionais de saúde também, não é? Com aquilo que podia acontecer, também nunca houve grandes campanhas nesse sentido, de sensibilizar as pessoas nessa matéria, nomeadamente no uso da máscara, pois não? Houve. Sim, na altura houve fortes campanhas. Houve um investimento muito grande. Sim, nessa altura. Esse ano, não é uma coisa sistemática. Não, também é. Faça mudar o comportamento, não é? Há aqui algumas responsabilidades também, às tantas, dos próprios profissionais de saúde, quer dizer, também que passaram um bocado no que dizia o Sr. Enfermeiro, passaram também para aquela fase de otimismo. Pronto, aquilo já passou, agora já não há mais pandemias, podemos estar sossegados que agora já não há mais problemas. Não. De facto, temos que voltar a insistir e pegar e readquirir o hábito que adquirimos naqueles anos de utilização da máscara. Não para só na utilização da máscara, é que também na questão, na forma como nós nos protegemos, né? Na utilização, por exemplo, não utilizar a mão para proteger quando estamos a tossir, mas utilizar o antebraço ou o cotovelo. Que é quase que é fundamental. Automático, não é? Dar a mão. Eu muitas vezes estou na consulta, estou a fazer consulta, e o doente vem com tosse e com febre, e ele muitas vezes, antes de me cumprimentar, tosse para a mão e depois vem-me cumprimentar. Claro que eu, como pessoa bem educada, cumprimento e vou de imediato lavar as mãos. E enquanto lavo as mãos, vou explicando a necessidade que existe de não tossir para a mão, até por causa da questão do contágio. Portanto, é de facto estas pequenas... Houve um grande investimento também a nível das escolas. Na altura houve ações, e os centros enfermeiros aí foram fundamentais. Uma ação junto às escolas nesta aprendizagem de uma boa etiqueta respiratória, não é? De facto, nós compreendemos que não temos o direito, de alguma forma, de quando temos um vírus connosco, de o transmitir para outra pessoa. Apesar de sermos um povo generoso, é evidente, somos um povo generoso,
mas a doença pode ficar do lado de cá, escusado de estar a distribuir também as doenças que temos. Não é? Claro. O que é certo é que nós não estamos habituados e achamos estranho ver uma pessoa, se alguém resolvesse ir trabalhar com a máscara, entrasse no autocarro ou ir ao cinema à noite, nós iríamos achar que a pessoa estava gravissimamente doente, não é? Porque pomos uma carga ainda muito forte, talvez, no uso da máscara. Com certeza aí passaria por campanhas. Ainda pomos, mas eu acho que na altura tentou-se de facto retirar esse até na altura adquirimos para as crianças umas máscaras com uns bonecos, com desenhos animados divertidas, assim, não é? que eram apelativas para as crianças. De facto, existe uma certa relação. Em Portugal, nós sabemos pessoas com máscara com os imunodeficientes, não é? Portanto, pessoas que estão em tratamentos complicados de cancro e que têm grandes deficiências, transplantados. Portanto, associamos muito a utilização de máscara a pessoas, de facto, que têm um nível de doença muito grave. Talvez seja essa carga que nos afasta de usar as máscaras na altura da gripe. Cília, há pouco, e já nos disse que não há alimentos que curem a gripe, mas também nos disse que há outros alimentos ou há algum tipo de alimentos que podem prevenir não só a gripe, como fortalecer na prática o nosso sistema imunitário contra as doenças. Que tipo de alimentos são esses, em concreto? Quais são aqueles alimentos que nós devemos procurar mais? Já me falou de uma forma geral, dos legumes e das frutas. Sim, geralmente aqueles que têm a cor mais viva são aqueles que nós sabemos que são mais ricos em nutrientes. Não é? E os nutrientes são importantes para protegerem o nosso sistema imunitário? Porque habitualmente são minerais e vitaminas antioxidantes e que vão ajudar, não é, a combater, a que o organismo consiga... São os mais coloridos. Mais coloridos, exatamente. Portanto, tomate, por exemplo? Cenoura, laranja? Os brócolos, os verdes escuros ou o laranja escuro. Habitualmente é mais essa designação que nós temos. Agora é só tocar um pequeno aspecto que falou. Também na preparação de alimentos é preciso ter muito cuidado, principalmente se também está doente e está a preparar a comida para o filho. Se calhar usar uma máscara também podia ser. E nessa altura da pandemia da gripe nós fizemos um e-book em que tentávamos dar essas ideias de que realmente tinham que insistir em fortalecer pela alimentação ao longo do ano e depois, em casos de gripe mesmo, e nessa altura em que havia um período prolongado de permanência em casa, tentar alertar de que teriam de ter em casa, estar bem preparados para estar algum tempo sem poder ir para fora de casa, porque habitualmente, principalmente os idosos, também falando nos idosos, é uma questão muito preocupante. É eles estarem em casa sozinhos, não terem quem prepare a comida e necessitando de comer pouco de cada vez, não é? E várias refeições, vão ficando mais debilitados. Aqueles que estão institucionalizados também às vezes já têm complicações e o estado nutricional realmente, estar em baixa, ajuda a que os vírus sejam mais agressivos, não é? E, portanto, estava a falar das mães quando preparam as refeições para os filhos, que é mães que estejam com gripe, estejam exatamente, doentes. Os mães que estejam doentes também, se calhar, a questão de cuidados, de higiene das mãos, habitualmente nós sabemos que as práticas de manipulação de alimentos em estabelecimentos de restauração deve estar assegurada, mas às vezes na nossa casa nós facilitamos um pouco. Não será de mal chamar a atenção quando estão a preparar alimentos. As mãos também, para cozinhar, e no caso da mãe estar doente, ou do pai, se for o pai que estiver a cozinhar, com gripe, ou deve usar uma proteção, Eventualmente, se portanto, tiver também podemos ser contaminados através dos alimentos. Não é essa questão, mas estamos mais predispostos a algumas doenças e, claro que podem vir outros vírus, não é? Diferentes, outro tipo de complicações, okay. não então, como é que a gente pode apanhar? Já me falou há pouco de algumas situações. Quais são as situações em que nós passamos a gripe aos outros e podemos ser contaminados também? Essencialmente através das secreções respiratórias e, portanto, do ar. Havendo uma proximidade entre as pessoas, através da tosse, do espirro. As pessoas não fazem muito bem ideia da quantidade de gotículas de saliva que se libertam da nossa boca quando espirramos, mas é uma nuvem. E, portanto, através dessas gotículas de saliva nós podemos, de facto, ficar infectados com o vírus da gripe. E também porque o vírus da gripe normalmente anda dentro de gotículas de saliva relativamente grandes e, portanto, pesadas. Essas gotículas caem sobre as superfícies e, portanto, também pode haver
contaminação das superfícies. A lavagem das maçanetas das portas, dos brinquedos nas creches e nos infantários, portanto, tudo isso faz sentido neste contexto. Mas, essencialmente, o contacto direto entre as pessoas é de facto aquele em que, com maior probabilidade, pode ocorrer a transmissão do vírus da gripe e de outras infecções respiratórias. Através dos espirros e da tosse, só de respirar, não? Ou também ao respirar, também estou Também, se houver uma proximidade se quando física... se a respirar, inalar partículas de saliva com o vírus, vai criar pode sedação. ficar O infectado. contacto, lá está, mesmo na manipulação de uma torneira num quarto de banho. A pessoa está com gripe, tossiu, foi mexer na torneira, fechou a torneira, eu a seguir vou abrir a torneira e depois tenho a comichão, coço o olho. As mucosas dos olhos, né? Portanto, as mucosas da boca são veículos, são os locais para onde entram os vírus e eu vou contrair a gripe. Portanto, os objetos também tipo. é importante. Por exemplo, nos locais de trabalho deve ser muito importante, não é? São casas bem partilhadas por muitas pessoas. E aquele cuidado que havia na altura em que foi a pandemia, nós recomendámos que as pessoas, não só, no fim, também limpassem os locais onde manipularam as torneiras, nomeadamente as portas, fossem limpas sempre no final. Já vamos voltar à conversa. A gripe é provocada por um vírus, como já ouviram aqui, que se propaga facilmente, como já percebemos. Há várias maneiras de o combater, mas a vacina, como ouvimos já a doutora Ana dizer também, parece ser o mais eficaz. Vamos ver como é que em Portugal se controla o vírus da gripe e porque é que as vacinas mudam de ano para ano e quem decide essas mudanças. A vigilância do vírus da gripe é feita no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge de duas formas, através da componente clínica e da componente laboratorial. O controle começa em outubro e termina em maio, o período de vigilância da gripe. Uma fonte muito importante é a rede de médicos sentinela, que são médicos de medicina geral e familiar, que notificam casos de síndrome gripal e enviam também estudados da nasofaringe, amostras biológicas para a pesquisa do vírus da gripe em laboratório. Temos ainda também uma rede de serviços de urgência que envia também, notifica casos de gripe, envia produtos para análise laboratorial e ainda um conjunto grande de médicos também de medicina geral e familiar que participa num projeto que permite estimar ao longo da época a efetividade da vacina. Para além destes elementos, existe uma rede de laboratórios que faz o diagnóstico da gripe e envia os dados e as amostras biológicas para estudo no laboratório de referência do Instituto Nacional de Saúde. Essa rede foi criada em 2009, na altura da pandemia de gripe que se fez sentir, mas que continua ativa. No período de vigilância, nós recebemos amostras e vamos monitorizando que tipo de vírus de gripe é que está em circulação, se é do tipo A, se é do tipo B. Na presente época, o que está a acontecer é a detecção do vírus da gripe do tipo A e do tipo B. E dentro dos vírus do tipo A, o subtipo H1 pandémico parece ser aquele que está em maior percentagem. Com toda a informação que é recolhida e analisada sobre o vírus da gripe, são criados boletins de vigilância epidemiológica da gripe. Durante o período de vigilância, estes são publicados semanalmente. Mas esta não é a única utilização dada às informações recolhidas. No laboratório são identificados os vírus da gripe em circulação e caracterizados antigénica e geneticamente, permitindo desta forma saber se os vírus são semelhantes às estirpes que circulam, se as estirpes que circulam são iguais às que estão integradas na vacina. E ainda, como laboratório de referência, enviamos um conjunto de vírus que representam os que circulam em Portugal para o laboratório da Organização Mundial de Saúde na Europa. E com este conjunto de informação de cerca de 140 laboratórios de referência distribuídos a nível mundial, fazem então uma análise que permite escolher as estirpes que integram a vacina da próxima época, do próximo inverno. De acordo com um dos boletins de vigilância epidemiológica da gripe mais recentes, foram reportados 4 internamentos por gripe nas unidades de cuidados intensivos dos 12 hospitais identificados. A vacina é, portanto, a melhor forma de evitar consequências de maior. Demora 2 semanas a fazer efeito, o que significa que até ao final de maio ainda se pode proteger.
Ana Correia, vimos aqui como é que se planeia ou como é que se tenta prever quais os vírus da gripe que vão estar ativos no inverno seguinte. Já tínhamos falado aqui um pouco sobre isso, mas esta reportagem acabou por ajudar a sistematizar essa informação. E vimos ali uma série de gráficos também, que são os tais gráficos que já me tinha falado aqui e que penso que também nos poderá falar sobre eles, onde se vai, semana a semana, fazendo o desenho, digamos assim, do desempenho dos vírus da gripe que estão ativos nesse ano, não é? É mais ou menos isso? Há um Programa Nacional de Vigilância da Gripe, que é coordenado pelo Laboratório Nacional de Referência da Gripe do Instituto Nacional de Saúde, onde foi feita esta peça, e que vai beber informação a vários sistemas. Foi explicado ali, de uma forma simples, onde é que esses dados, qual é a origem desses dados, a rede dos médicos Sentinela, que foi falada ali, é uma fonte de dados. Os serviços de urgência Sentinela também são uma fonte de dados. A rede dos médicos Sentinela está ativa o ano inteiro. Por exemplo, os laboratórios, os serviços de urgência só estão ativos para a vigilância da gripe entre a tal semana 40 e a tal semana 20. Portanto, como foi referido na peça, entre outubro e maio. E com base nestes sistemas, de facto, há uma monitorização dos vírus que circulam. E é publicada semanalmente, à quinta-feira, o Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe. Eu tenho aqui comigo o exemplar da semana 6. Aonde, já agora? É publicado em 2 sítios. É publicado no site da Direção-Geral da Saúde, num separadorzinho que diz atividade gripal. Se clicarem lá, tem um link para o site do Instituto Nacional de Saúde. Quem for diretamente ao site do Instituto Nacional de Saúde encontra estes boletins. E, portanto, estes boletins, toda a gente. Toda a população pode ver. Toda a população pode ver como é que estes sistemas de informação nos vão dizendo e como é que nós podemos prever a evolução da gripe. E, de facto, este boletim que eu tenho aqui, que é da semana 6, já tem algum tempo, é da semana que terminou no dia 10, indica, por exemplo, que, de facto, este ano o vírus que está a circular com a maior preponderância é o vírus pandémico, o tal vírus H1N1. Já me falou disso há pouco e eu pergunto, estamos tão sossegados este ano? E tão pouco... Estamos bastante sossegados. Comparado com o que... Quando esse vírus andou por cá, que há uns anos atrás... E mesmo em relação ao ano passado, eu não sei se é possível mostrarem esta imagem. Eu penso que sim, que é possível mostrarmos Mas, portanto, nesta imagem que nós vemos aqui, é uma imagem que foi retirada do boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe e podemos ver, portanto, na parte superior, o gráfico indica o número de mortes por todas as causas. De facto, isto faz parte de um protocolo que foi assinado entre o Instituto Nacional de Saúde e o Instituto Nacional de Registros e Notariado, que permite que o INSA receba diariamente o número de mortes por todas as causas, independentemente das causas, e, portanto, nós podemos ver ali na parte superior aquele gráfico, aquela linha a vermelho que indica o número de mortes por todas as causas, e embaixo temos o gráfico que nos indica os picos de atividade gripal e o tipo de vírus que circulou. E, portanto, se repararmos, na época de 2011-2012, houve ali um pico de mortalidade, que é visível no gráfico, e se olharmos para baixo, vemos que o vírus que circulou nesse ano, que foi o ano passado, portanto a época gripal passada, foi o vírus AH3, que é de facto o mais agressivo do que o H1N1, que é aquele que circula este ano. Esse cruzamento de informações em relação ao número de mortes total e depois à atividade gripal é recente ou não? Já o fizeram desde sempre esse cruzamento de informação? É relativamente recente e faz parte do tal protocolo, foi iniciado no tal protocolo que foi assinado. E por que é importante cruzar esses dados? Porque a mortalidade ou a variação da mortalidade indica-nos o grau de gravidade. Se bem que eu não possa dizer que aquele pico de morte foi atribuído à gripe, exclusivamente atribuído à gripe, é um indicador indireto da gravidade da atividade gripal. Este projeto está integrado num projeto europeu e, portanto, não é só Portugal que colhe dados sobre mortalidade, o INSA participa neste projeto europeu e nós, na região norte, recebemos os dados que o INSA muito gentilmente nos disponibiliza e, portanto, também monitorizamos a mortalidade por todas as causas. De facto, este é um indicador da gravidade dos vírus que circulam. O ano passado, penso que até foram publicados pelo menos um artigo a propósito deste pico de mortalidade. Nós também o tivemos aqui na região norte.
nós não podemos dizer que ele foi atribuível exclusivamente à gripe. A mortalidade tem sazonalidade, digamos assim. Nós sabemos que se morre mais nas temperaturas extremas. Morre-se mais no verão, morre-se mais no inverno. O ano passado, por esta altura, e foi mais ou menos por esta altura que este pico ocorreu, nós soubemos que houve, de facto, temperaturas muito baixas em Portugal. E, portanto, temos que ter sempre alguma cautela na interpretação deste tipo de informação. José Carlos Leitão, já nos falou aqui logo no início, chamamos a atenção para isso, que é muito importante, antes de pormos os pés no hospital, em situações destas de gripe, passarmos, por exemplo, pelo controle, pela ajuda e pelo apoio da linha Saúde 24. Mas quais são aqueles sinais que nós devemos estar atentos, que nos dão conta de que podemos não estar perante uma gripe normal, mas perante uma gripe com complicações? Eu direi que uma vez que a complicação mais frequente são a nível respiratório será o aparecimento de dor torácica intensa e de falta de ar, a sensação de falta de ar. Serão basicamente os dois sintomas que indicarão alguma gravidade da infecção respiratória baixa, neste caso. Que é o que acontece geralmente. Uma gripe geralmente evolui quando é uma situação. Agora, estamos a falar de dor torácica, não é a dor. Quando nós tossimos muito, ficamos com dores musculares, não é? Se nós corrermos 10 km, ficamos com dores nas pernas. Pelo menos eu fico. Um atleta pode não ficar, mas eu ficaria. Se eu tossir muito, eu fico cheio de dores nos músculos, porque os músculos acumulam ácido lático e doem-me. Não é essa dor. É uma dor visceral, é uma dor interna, que pode corresponder à lesão, digamos, do pulmão em si, e falta de ar. Muitas vezes o doente aparece-nos com os lábios roxos, com pálido, a suar, e nós depois fazemos a medição do oxigênio, digamos, a nível da pele, faz-se a avaliação com os oxímetros, e muitas vezes, ou nós, os médicos ou os senhores enfermeiros fazem essa avaliação, e aparecem-nos concentrações de oxigênio no sangue periférico de valores na ordem dos 90%, 89%, 90%, que significa que há aqui um déficit respiratório. Isso, num quadro de gripe, é sinal de gravidade. E esse doente é um doente que, obviamente, terá que ser remetido a nível hospitalar e provavelmente vai ficar internado em condições de vigilância mais apertada. Pedro, os cuidados de saúde primários, os nossos cuidados de saúde primários no ponto em que estão preparados para dar uma resposta eficiente, em seu entender, a estes problemas da gripe? Eu diria que sim, que estão preparados para começar a melhorar ainda melhor a resposta a estas questões. Isto no sentido em que, com as unidades funcionais existentes hoje, podemos garantir proximidade com vários contextos onde as pessoas estão. A saúde familiar, que acaba por ser a primeira linha de abordagem com a equipa de saúde familiar, médico, enfermeiro de família. Depois temos as unidades de cuidados na comunidade, com uma intervenção muito próxima das escolas, dos lares e dos grupos mais vulneráveis. Temos as unidades de saúde pública que conseguem potenciar uma maior vigilância local em termos epidemiológicos dos fenómenos locais e poder dar algumas orientações para que as outras unidades intervenham de forma eficaz. E, portanto, temos a estrutura. Falta-nos alguns recursos, do ponto de vista dos recursos humanos, para garantir que as dotações sejam seguras ao ponto de garantir esta resposta. Por exemplo, e não falando só nos cuidados de saúde primários, mas nos cuidados de saúde primários também, mas queria realçar também as instituições onde estão idosos, que nem sempre têm condições e profissionais de saúde a assegurar a vigilância destas pessoas. Portanto, era um apelo para que estas instituições, apesar de haver legislação que o oriente, tenham, pelo menos, o enfermeiro nas dotações adequadas para poder avaliar estas situações, como foram aqui referidas. Há legislação específica? Sim, que orienta para provavelmente as dotações. É desconhecida, muita gente não... Provavelmente é desconhecida e também pela questão atual, em termos económicos, têm surgido muitas estruturas menos legalizadas em relação ao apoio aos idosos, mas que os cuidados de saúde primários estão atentos e, portanto, acabamos por dar esta resposta no sentido de proteger os nossos cidadãos, mas sabemos que existem e que, em termos económicos, também as famílias começam a partilhar casas umas com as outras porque não conseguem garantir o pagamento e isso aumenta a sobrelotação e aumenta o risco de infecção entre as pessoas.
e não sabem que têm que abrir as janelas, por exemplo, para arejar a casa. Portanto, há uma série de fatores que necessitam de ser reforçados do ponto de vista dos recursos humanos, médicos, enfermeiros, no sentido de garantir a proteção das pessoas, porque só estamos protegidos da chuva se tivermos guarda-chuva e das doenças se tivermos os recursos adequados. Falou aí de uma questão muito simples de se fazer em casa, que é arejar a casa, não é importante nesta altura do ano? Sim, sem dúvida. Há pouco falávamos de várias questões simples, lavar as mãos, mesmo os objetos. Há pouco quando se falava na alimentação, penso que a alimentação que é consumida a frio, que não é cozinhada, a fruta, por exemplo, muitas vezes as pessoas nos supermercados tossem para cima da fruta e se não for adequadamente lavada, claro que é uma fonte também de infecção. Nos jardins de infância, os brinquedos que são partilhados e as crianças tendem pela sua, não é, a pôr na boca os brinquedos, têm que ser adequadamente desinfetados e em casa devemos arejar a casa, ter alguns cuidados da higiene da casa também e, portanto, por exemplo, os enfermeiros de família podem estar atentos à questão do edifício residencial se houver dotações adequadas de enfermeiros, como é óbvio. Claro, claro. Quando viajamos para outros países, devemos ter algum tipo de atenção especial a estas questões, nomeadamente podemos apanhar ou estar vacinados para outros tipos de gripe ou não? Ou não há nenhum cuidado que se possa ter especial nem de prevenção? Relativamente aos adultos com o seu sistema imunitário a funcionar em pleno, não há assim nenhuma indicação em especial de vacinação para um país onde, por exemplo, a gripe está a atingir a população com mais intensidade, ou então quando alguém do hemisfério norte viaja para o hemisfério sul na altura em que está a ocorrer a gripe nesse país. Portanto, relativamente à gripe, não me parece que haja grandes recomendações nos adultos imunocompetentes, como nós dizemos, imunocompetentes. Nas pessoas que pertencem aos grupos de risco, se vão viajar para um país onde a gripe está no seu máximo, na sua máxima atividade, faz sentido, dependendo do contexto para onde vão, mas faz sentido reforçar e aconselhar a vacinação contra a gripe. Ainda estamos, por exemplo, e eventualmente utilizar o medicamento que se usa para a gripe, que é o oseltamivir, de uma forma preventiva, não é? Em vez de fazer aquilo, em vez de tomar duas vezes por dia, tomar uma vez por dia durante 10 dias, que também é nas situações de risco pode ser uma boa proteção para evitar o contrair a doença, não é? Portanto, nestas circunstâncias, o melhor é receber aconselhamento, não é? Aliás, os serviços de saúde dar esse aconselhamento. O médico de família, o enfermeiro de família, ou então nós já temos espalhadas pelo país uma série de locais de consultas que nós designamos como consultas do viajante, que são mais vocacionadas para as pessoas que vão viajar para países africanos ou asiáticos em que as doenças têm características diferentes das nossas e em que, em algumas, é obrigatória a vacinação contra determinado tipo de doenças. Portanto, mas o ideal é, de facto, aconselharem-se com o seu médico de família, com o seu enfermeiro de família. Alguma dúvida em alguma situação aguda, aproveitar a linha de saúde 24, que o Dr. José Carlos Leitão já falou, e, portanto, ou então a consulta do viajante quando vamos viajar para um país africano ou um país asiático. Em que altura nos devemos vacinar? Por exemplo, nesta altura já com o inverno em... Podemos e devemos vacinar-nos. Ainda é possível as pessoas vacinarem-se? É possível as pessoas vacinarem-se, é desejável que as pessoas se vacinem. Habitualmente, a época de vacinação inicia-se em outubro. Como foi referido ali na peça, a vacina demora uma semana, 15 dias a começar a proteger o organismo e, portanto, não faz sentido que as pessoas se vão todas vacinar no dia 1 de outubro. Podem vacinar-se ao longo de todo o inverno e, neste momento, nós temos vacinas nos serviços de saúde para dar. Disponíveis? Disponíveis. O que eu queria referir é que este ano, pela primeira vez... aos grupos de risco. Sim, claro. É que este ano, pela primeira vez, está a ser dada gratuitamente a vacina contra a gripe às pessoas com mais de 65 anos que se queiram vacinar e que se dirijam aos serviços de saúde. O ano passado começou-se a dar a vacina gratuita aos idosos institucionalizados e aos idosos mais carenciados. Este ano, o Sr. Ministro da Saúde anunciou, no fim de setembro, que a vacina iria estar disponível gratuita para todas as pessoas com mais de 65 anos que se quisessem vacinar. As outras pessoas que quiserem fazê-lo terão que comprar a vacina na farmácia, não é? E depois... Neste momento a vacina está disponível, era esta mensagem que eu queria transmitir. E, portanto, as pessoas podem ainda dirigir-se aos serviços de saúde, para as pessoas com mais de 65 anos, grupos de risco.
podem dirigir-se ao Serviço de Saúde e pedir para ser vacinadas. Mas, acrescentando, que é um pouco assim, as pessoas que não pertencem aos grupos de risco, não há razões objetivas para se vacinarem contra a gripe. Não. Não. Foi a ideia que eu fiquei um pouco em relação que a Ana Maria defenderia. No entanto, não. As pessoas mais vulneráveis... Dos mais de 65 anos. Tirando, digamos, no mesmo sítio da net onde se encontra essa informação, também há a orientação, a circular normativa da Direção-Geral de Saúde sobre a época viral. E é lá onde é determinado quais são os grupos de risco. Portanto, não há razões objetivas que determinem a necessidade de todas as pessoas que não estão incluídas em grupos de risco de se vacinarem contra a gripe. No entanto, poderão fazer, e há muita gente que o faz. A vacina é comparticipada, a sua aquisição pode ser prescrita pelos médicos e é comparticipada na sua aquisição na farmácia e pode ser aplicada. Nessa perspectiva não existe, digamos, qualquer contraindicação, a não ser que a pessoa... É o que eu ia perguntar, não há? Existe, se a pessoa for alérgica, por exemplo, às proteínas do ovo, não pode fazer essa vacina, mas também não pode fazer muitas outras, portanto, porque é um dos veículos que existem, precisamente a alergia a proteínas do ovo, é uma das contraindicações. Mas não se justifica, nem em termos epidemiológicos, nem em termos de risco de doença grave, não é? Portanto, no seu caso, por exemplo, não aconselha? Eu fiz. Não. É um grupo de risco, é médico. Mas os seus doentes, digamos assim, que não tenham problema nenhum de saúde, não recomenda? Não, mas se pedirem e insistirem, mas eu gostava de fazer e tal, pronto, quer dizer... É uma questão psicológica. Tento muitas vezes justificar, ver que não há necessidade, não se justifica, mas mesmo assim a pessoa insiste, também não vou recusar-lhe. O facto de não vai ele depois ter uma gripe, ter uma complicação, pois a responsabilidade é minha, não é? Mas é só nessa perspectiva, porque nada aponta, se eu não lhe desse a vacina, mesmo que a pessoa adoecesse de gripe e tivesse um problema complicado, eu nunca poderia ser responsabilizável pelo facto de não lhe ter aplicado, isto em termos éticos e em termos da ordem dos médicos, nunca, digamos, me implicaria qualquer sanção pelo facto de não ter feito. Mas, no entanto, obviamente, o bom senso deve sempre imperar sempre, e a pessoa insiste, se a pessoa pretende e insiste que quer ser vacinada, não vejo nenhuma óbice a que se faça e que se deixe a pessoa vacinar. Mas não se justifica, não é? Grupos de risco, então, as grávidas, profissionais de saúde, já ouvimos aqui, os doentes crónicos. Fazem parte dos grupos de risco prioritários na vacinação contra a gripe. A próxima reportagem mostra-nos porque é que as consequências da gripe podem ser diferentes para estes grupos. Estima-se que existam em Portugal cerca de 991 mil pessoas entre os 20 e os 79 anos com diabetes. A doença faz com que o sistema imunitário esteja mais debilitado e o maior perigo estará ao facto de mais de 40% dessas pessoas não estarem diagnosticadas. As pessoas com diabetes, que têm uma doença crónica, portanto, elas têm algum defeito na sua imunidade, ou seja, nas suas defesas em relação aos vírus e às bactérias do meio ambiente. E, portanto, o que se passa é que temos de ter cuidados preventivos e depois temos que também tratar adequadamente quando as infecções surgem. Segundo o relatório de 2011 do Observatório Nacional da Diabetes, as doenças no aparelho respiratório são uma das 3 principais causas de internamento dos doentes com diabetes nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. De uma maneira geral, o que nós sabemos é que ter diabetes é um fator de agravamento para quase todas as doenças. E isso traduz-se porquê? Quando as pessoas são internadas, e sabemos que uma das causas mais importantes para o internamento das pessoas com diabetes são as doenças respiratórias que estão associadas às gripes e às pneumonias, de uma maneira geral. E aqui não estamos a falar como a diabetes como doença principal, mas como uma doença associada que acompanha a doença respiratória. De acordo com João Raposo, diretor clínico da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, o internamento de uma pessoa com a diabetes tem uma duração superior ao das pessoas que não têm esta doença crónica. Consequentemente, o maior número de vítimas mortais decorrentes destas infecções são pessoas com diabetes. Não é só a infecção que se torna mais grave, como a diabetes pode descontrolar fruto da infecção que está a decorrer. Os diabéticos, sendo doentes de risco, têm de vigiar constantemente os valores da glicémia e devem estar atentos ao aparecimento de sintomas de doenças respiratórias. Ana Maria Correia ainda há pouco falou aqui, tem falado várias vezes das questões da mortalidade em relação à gripe e eu gostava de saber um pouco mais sobre isso. Temos tendência para aumentar o número de mortes, não sei há quanto tempo é que nós medimos esses dados, temos tendência para diminuir, quais são
em que pessoas é que isso acontece mais? Já conseguem ter dados sobre essas questões? Nós, neste momento, de acordo com os sistemas de que dispomos, os dados que temos são dados de mortalidade por todas as causas e, portanto... Portanto, não é possível saber quantas pessoas morrem por causa... para efeitos de vigilância da gripe, não. Aquilo que nós temos neste momento, em termos de vigilância, é isto. Nós sabemos... ao dia, portanto o INSA recebe ao dia o número de mortes. Nós temos estatísticas de mortalidade, como é óbvio, não é? Só que essas estatísticas de mortalidade normalmente têm algum atraso. Há um processo de codificação das causas de morte, que vai para a Direção-Geral da Saúde, depois vai para o INE. Já agora aproveito para dizer que pensamos que muito em breve vamos ter um sistema que nos vai dar, em tempo útil, a possibilidade de poder vigiar e acompanhar e monitorizar a mortalidade, aí sim por causas. Há um sistema de informação dos certificados de óbito que está de facto já a ser testado na região centro, na região sul do centro, e que pressupõe que o médico que certifica um óbito o faça eletronicamente, no computador. Só quando temos esses dados é que conseguimos ter uma ideia mais concreta de como é que a prevenção está a funcionar e que resultados está a ter ou não. Sim. De qualquer forma, nós podemos sempre, com algum atraso, de facto, fazer esse estudo. A gripe em si... A mortalidade é um indicador muito importante... Indireto de saúde. Portanto, não é provavelmente um medidor, quer dizer, não mede os doentes diabéticos que descompensaram, por exemplo, não é? Não mede os hipertensos que não estão controlados... mas mede de alguma forma, se nós controlarmos muito bem, por exemplo, a ingestão de sal na nossa alimentação, vamos ter menos hipertensos, vamos ter menos doentes cardíacos, vamos ter menos AVCs, vamos ter menos mortalidade. Portanto, de alguma forma, nós podemos medir de uma forma indireta pela mortalidade se de facto estamos a ter políticas adequadas de promoção de saúde, porque antes ainda da prevenção é a promoção, promovermos atividades saudáveis e que haja comportamentos saudáveis, promover de facto e fazer a prevenção muito para evitar que nós cheguemos à fase da doença, não é? O ideal seria que as pessoas nem sequer contraíssem gripe, não é? Portanto, quando chegasse o vírus da gripe, estaríamos todos protegidos e não haveria qualquer tipo de contágio de nenhum português e, portanto, não havendo contágio de qualquer contaminação, não haveria também, obviamente, qualquer ciclo, digamos, pandémico. Isso não acontece, né? É epidemiológico. Portanto, se nós reduzirmos tudo muito na fonte, né? No princípio, nós conseguimos evitar. E, portanto, de forma indireta, medimos aquilo que é mais seguro de medir em Portugal, que é a mortalidade. Porque ainda é muito difícil medir em Portugal, apesar de cada vez mais é mais fácil registrar, porque cada vez mais há sistemas informáticos que o permitem, nomeadamente o sistema informático que a Ana estava a falar, que é o sistema online de registro dos óbitos, não é? Portanto, o médico, ao verificar um óbito, faz de imediato, em tempo útil, o registro online desse óbito, já assinalando qual é a causa provável de morte, nomeadamente, o que permite que os observatórios, as unidades de saúde pública e os departamentos de saúde pública e a Direção-Geral de Saúde observem, ou tentem observar, em tempo quase real, não é? Ao dia, ou com um pequeno decalagem, se está a haver algum tipo de impacto ou se está a aparecer alguma situação estranha, fora do corrente, fora do normal. Portanto, permite criar sistemas de alerta, não é? Portanto, sistemas que nos permitem rapidamente, em vez de sabermos ao fim de um ano que no ano passado morreu muita gente de gripe, sabemos que ao fim de uma semana está muita gente a morrer e que ainda vamos conseguir fazer alguma coisa para evitar que aquele ciclo de mortalidade ou de morbilidade, de doença, se possa ainda interromper. Quando vamos medir ao fim de um ano, só vemos o que aconteceu, não temos qualquer capacidade já não conseguem ter qualquer tipo de intervenção, não é? E o que é verdadeiramente importante, de facto, é evitar a mortalidade precoce, em idades precoces ainda, porque há dois acontecimentos na vida que são inevitáveis, o nascimento e a morte, e, portanto, o ideal será que, se as doenças crónicas, a tal diabetes, a tal doença pulmonar obstrutiva crónica, a doença cardíaca, estiverem bem compensadas, as pessoas que padecem dessas doenças vão viver mais anos e vão viver mais anos com mais qualidade de vida. Portanto, de facto, a grande prioridade é evitar as mortes precoces, digamos, desta forma. Peço desculpa. Sim, Pedro, para. Há alguns indicadores que não são muito, ou não são tão valorizados como poderiam ser.
E, por exemplo, há um indicador sensível aos cuidados de enfermagem no âmbito comunitário, que nós chamamos de gestão comunitária, em que nós podemos documentar, por exemplo, para o fenómeno da gripe, se o número ou a taxa de gestão comunitária eficaz nas instituições para dar resposta a esse problema. E dentro da gestão comunitária depois temos dimensões diagnósticas que nos permitem perceber se são os profissionais quais são, se estão preparados ou não, que instituições estamos preparadas, por tipologias. Infelizmente em Portugal, diria no mundo, mas em Portugal não se valoriza muito os indicadores de promoção de saúde nem de prevenção, são mais os indicadores de doença, de mortalidade, e estes indicadores que são dimensões dos outros, ou diria que esses é que são dimensões deste, têm que começar a ser mais valorizados. E o que é que falta para valorizarmos mais isso? A alimentação, de facto, é difícil dizerem que foi porque comia mal que a pessoa, não é, realmente faleceu. Mas, de facto, se começassem a ser identificadas algumas questões sobre a alimentação das pessoas, o que eles falham e que realmente conduz à doença, depois esta monitorização conjunta com os médicos de família e com os senhores enfermeiros é muito importante. Geralmente são eles até que dão as indicações sobre os hábitos alimentares às pessoas que estão com problemas crónicos, em que ajudam o diabético, que informam de que tipo de alimentos é que eles devem evitar para evitar essas situações que foram agora apresentadas, não é? Descompensação dos níveis de glicemia e que depois, com uma situação de gripe, por exemplo, podem ter um resultado mais drástico. Não é? Portanto, há aqui muitas coisas que funcionam em conjunto, não é? Pode ser o papel de aconselhamento do enfermeiro e depois que é o que está mais próximo, geralmente, do doente, não é? Com os conhecimentos de nutrição e com as necessidades de nutrição para evitar depois outros males que vêm a seguir. Que o enfermeiro, mais do que aconselhar sobre o que quer que seja, está junto das pessoas a ajudá-las a serem elas a ter poder para gerir a sua saúde. E isto é fundamental perceber-se, que a pessoa pode ir ao nutricionista e sair de lá com o plano alimentar adequado, mas depois, se não houver uma avaliação dos papéis familiares que promovem também o papel parental, o prestador de cuidados, não se consegue de forma eficaz gerir a dieta prescrita, por exemplo, pelo nutricionista, nem a medicação prescrita pelo médico, porque há ali uma série de fatores que, se não forem trabalhados em proximidade, não resultam nem no tratamento, nem na prevenção, nem em coisa nenhuma, e portanto acaba por exemplo, onde é que isso acontece? De uma forma concreta? Olha o exemplo que demos há pouco, por exemplo, uma mãe que esteja doente e que seja ela a fazer a alimentação para o filho. Se o enfermeiro de família não avaliar do ponto de vista da interação de papéis, se esta mãe, para além de mãe, trabalha, se tem o papel de cuidado doméstico, se tem o papel de gestão financeira, se tem o papel... E muitas mães que estão a ouvir-nos reconhecem esta dificuldade. É muito difícil dizer que ela está a ter um papel parental não adequado, quando, na verdade, o diagnóstico seria interação de papéis não eficaz, e era preciso que o enfermeiro de família ajudasse na família a reorganizar as pessoas para darem resposta e para que a criança não fosse infectada, porque o problema não é a mãe não saber, é não conseguir. Portanto, e há outros problemas, não paga as contas, a casa fica por arrumar, coisas simples que aumentam o risco de infecções, não só da gripe, mas de outras. Quando tomamos a gripe, ou as pessoas que a tomam, estão protegidas o inverno inteiro? A vacina, quando tomamos a vacina, sim, o nosso sistema imunitário começa a responder ao fim de 1 a 2 semanas. E, portanto, ao fim de um mês, o organismo está em condições de se defender. Habitualmente, nos adultos imunocompetentes, mais uma vez, porque nos idosos a resposta do sistema imunitário não é tão boa como no adulto saudável. No adulto saudável, ao fim de um ano, a imunidade desapareceu por completo. E, portanto, se as pessoas se vacinarem em outubro, novembro, vão estar protegidas o inverno todo. E como é essa altura em que o vírus circula com mais incidência, portanto, ficarão o inverno todo protegidas. E é possível tomar um ano, não tomar no outro, ou isto deve ser tomado com a devida regularidade? Nos grupos de risco, naqueles grupos em que é aconselhável a vacinação, ela deve ser tomada todos os anos, até porque o vírus que circula anualmente pode ser diferente. Se há riscos acrescidos de não a tomar, não. O facto de tomar, interromper, não. Não tem nada a ver com a outra. A vacina confere proteção para aquele período de tempo. Se não tomar no ano seguinte, não há inconveniente nenhum, a não ser que não fica protegido em relação à gripe. No caso das pneumonias, também já passámos aqui por elas, os sintomas agravam-se muito em relação aos sintomas da gripe. Como é que se consegue perceber, pelos sintomas que se têm, que provavelmente não estamos perante uma
uma gripe já. Foi o que falámos há pouco. Não é? Portanto, é os mesmos sintomas que me falou. Portanto, a Ana fez menção de 2 tipos de gripe, Sim. de 2 tipos de pneumonia associadas à gripe. Uma é a própria pneumonia pelo vírus da gripe. Não é? Portanto, o próprio vírus da gripe, em situações de imunodeficiência ou de suscetibilidade de alguns doentes, pode só por si produzir a pneumonia. Não é? A pneumonia, de alguma forma, é uma infecção a nível pulmão que encharca o pulmão. Portanto, o pulmão fica afogado, digamos assim, cheio de líquido, portanto, deixa de ser útil para nós em termos de trocas do sangue oxigenar, não é? Ou condiciona localmente e haver uma infecção depois, uma superinfecção por uma bactéria que aproveita aquele momento de fraqueza do organismo, não é? Para aproveita a diminuição das barreiras para atacar, digamos assim, o nosso organismo nesta luta constante entre os nossos sistemas de defesas e os agentes externos, que são as bactérias e os vírus. E então, naquele momento, as bactérias conseguem superar as nossas barreiras de defesa e promovem a sua infecção. E, obviamente, isto são ambos os casos, ambas as situações, são situações que exigem internamento, não é? E, geralmente, em unidades de cuidados intensivos com capacidade de oxigenar o doente e de ter cuidados e vigilância 24 horas e constante sobre os sinais vitais. Porque são situações complicadas, não é? São situações que, se não forem adequadamente tratadas, e mesmo sendo sendo mesmo assim adequadamente tratadas, o risco de complicações graves, nomeadamente a própria morte, é elevado. Não é? Uhum. E isso é difícil também termos números sobre isso, ou conseguimos perceber aí, em relação às pneumonias, é mais fácil perceber? Nós conseguimos, queria só, antes de pegar nesse assunto, acrescentar um pormenor. A gripe é uma doença benigna e autolimitada. E, portanto, a gripe normalmente resolve-se espontaneamente. No adulto que tem o seu sistema imunitário a funcionar como deve ser, ao fim de 5, 6 dias a pessoa está bem. Se, de facto, ao fim desse período de tempo, a pessoa continua com febre, tem a tal dor que nós chamamos de dor pleurítica, que é uma dor diferente da dor muscular, se tem dificuldade em respirar, se cansa muito, de facto é porque alguma coisa não está bem, e esses são os sinais de alarme. Relativamente às pneumonias, nós temos, felizmente em Portugal, temos um conjunto de sistemas de informação muito bons e que nos dão dados fiáveis, dão-nos com algum atraso. Há um sistema de registro dos motivos de internamento nos hospitais portugueses, que nós chamamos GDH, e que nos permite estudar retrospectivamente os internamentos com as diferentes causas que originaram esses internamentos. E por aí nós podemos, se observarmos esses dados, podemos ver qual é a importância dos internamentos por pneumonia. Portanto, isso é feito, só que é feito com o tal atraso. Não é? Não havendo sistemas de notificação de pneumonias em tempo útil, nós só podemos olhar para esses dados com um atraso de 1, 2 anos, 2 anos, mais ou menos. Porque são sistemas de informação muito pesados e que demoram a analisar. A Cecília falou-nos por alto no início de um trabalho que foi feito, não é? Para guiar, digamos assim, a alimentação das pessoas em tempos de gripe. Esse guia é um guia que ainda está acessível, que as pessoas podem consultar? Não. Eu estava na página da faculdade, mas com uns problemas informáticos, não sei se ainda lá está. Na Faculdade de Ciência da Nutrição, sim, não é? Mas voltará a estar, provavelmente. Uma questão muito importante que eu não falei e que devem estar todos a pensar é na parte da hidratação. Nesse guia nós indicávamos que realmente a hidratação nestes casos é essencial e que é uma das partes que os idosos esquecem naturalmente. Não é? Já é habitual os idosos não ingerirem água suficiente, e mais nessas alturas em que é preciso uma hidratação por causa da questão das mucosas, etc. E depois pelas próprias febres. Portanto, no caso dos mais velhos, há que insistir mesmo com eles. Há que insistir. Eles habitualmente não gostam de água, portanto, temos que arranjar algumas estratégias, assim, as infusões e tisanas, os vulgares chás, são realmente uma forma adequada, mas não muito quentes, temperatura ambiente, não é? Será o melhor. Não, sopa, que eu falei no início, além de ser rica em nutrientes, é muito interessante porque traz também água. É uma das formas que, se calhar, os idosos, a parte que eles gerem água será talvez em algumas preparações culinárias e na sopa, sobretudo, não é? Portanto, há que encontrar estratagemas, digamos assim, truques para os manter hidratados? Exato, sim, sem dúvida, porque é difícil. É uma questão que realmente... E as crianças também, estamos a falar, as crianças também se esquecem de beber, habitualmente temos que insistir, não é? E nestas alturas, então, muito importante
hidratarmos se eles não gostarem de água, eventualmente. E lhe perguntar isso, qualquer coisa serve para a gente se hidratar ou não? Qualquer líquido serve? Nada demasiado açucarado, não é? Que é o habitual. Gostarem mais de... Não nos hidrata? Não nos hidrata. Por exemplo, em casos de diarreia, tem sido interessante o uso de bebidas energéticas como as que bebem os desportistas, porque têm eletrólitos e ajuda a restabelecer o equilíbrio do organismo. Mas só nessas ocasiões, porque realmente são muito energéticas. Está a falar daquelas bebidas coloridas? Não é Red Bull. Não é Red Bull. Nada disso, nada disso. Não é cafeína, são aquelas bebidas do Aquários, desculpa-se a publicidade. Exato. São aquelas que os atletas bebem para recuperar rapidamente os sais que perdem com a sudorese, com o suor, com o exercício físico. São muito ricos em sais. Nós já usamos, de alguma forma, quer dizer, os médicos usam o seu produto especial. Específico, exatamente. Então isso são umas garrafas que vêm com um líquido, que os líquidos são coloridos, não é? Nós prescrevemos assim, os médicos garrafas prescrevem transparentes. os médicos prescrevem assim numas saquetazinhas que as mães têm que pôr a diluir. São o que geralmente, não sei, quem tem filhos sabe Portanto, isso. É semelhante. No fundo, o que nós estamos a fazer no nosso preparado, na nossa forma de trabalhar, é a mesma coisa, digamos, estamos a preparar o mesmo tipo de bebida que estão preparadas para os atletas, que são água e sais minerais que fazem a reposição de tudo o que eles perdem durante o exercício físico. Ou seja, nós quando temos diarreia ou vómitos, não é? Perdemos muitos sais, não é? Não perdemos só a água, mas acompanhamos a perda de água com outros sais. E esses sais, o facto de nós perdermos muito ainda vai fazer com que nós ainda tenhamos uma perda de água maior. Portanto, é fundamental não só repor a água, mas também repor os sais para evitar que ainda se perca mais água em cima da água que estamos a perder. E isso é que dá, digamos, depois àquelas situações de desidratação, que implica internamento e fazer soro através da veia para recuperar as pessoas, digamos, do seu componente, da sua desidratação. Portanto, estas medidas simples, não é? São fáceis e que impedem que aconteçam essas situações. Portanto, essa era uma das questões que é levantada lá nesse guia, é a questão da hidratação, não é? Hidratação, sim. Mas também tem lá planeamento de refeições, não é? Ajudam de alguma forma? Sim, planeamento porque eu acho que todos nós temos dificuldade em planear refeições, não é? Mais ainda a mulher que é quem prepara, geralmente, as refeições. Não digo que não haja agora muitos homens a preparar, mas de facto é complicado fazer uma alimentação variada e equilibrada. Então, nesse guia há algumas sugestões de algumas refeições simples, ricas em hortícolas, porque às vezes nós preparamos o componente que achamos que é principal, que é o componente de hidratos de carbono, o componente da carne e depois os hortícolas. Onde é que estão? Será aquela folha de alface que vem a decorar o prato? Não é propriamente, não é o que nós compreendemos como uma parte importante, devia ser importante na nossa alimentação. Mas é muito isso que acontece, não é? É muito isso que acontece. Ou é peixe ou é carne, sim. Se for possível, né? Chegar a ele todos os dias e nas duas refeições principais. E depois arroz, batata ou massa, não é? Exato. Basicamente isto é Basicamente. E depois esquecem-se alguns alimentos importantes. E depois lá vai a tal folha de alface, não é? A folha de alface. E como é que a gente subverte isto? Pois, aí é mais complicado. Talvez desde aquela promoção que falou muito bem, é importante, principalmente de idades mais jovens, das crianças começarem-se a habituar a consumo de hortícolas, consumo de peixe, não é? O peixe também é muito rico em nutrientes e ômega 3 que nestas situações se calhar também é importante ingerir, que são anti-inflamatórios e não pró-inflamatórios. Por exemplo, nós sabemos que a alimentação mais ocidental, rica em açúcares e outros alimentos, pode ser também um pouco agressiva para o nosso organismo. E neste caso, nós conseguimos, com uma alimentação saudável, de facto, contrariar isto e promover a saúde de forma a que quando vem o vírus, ele se calhar não nos ataque de uma forma tão violenta, não é? Pedro, ia acrescentar alguma coisa? Não. Ia dizer-nos também que nas crianças substituir os sumos artificiais por sumos de fruta natural, as coloridas, as tais frutas coloridas, é uma boa opção, porque a apresentação dos pratos é fundamental para a escolha. E se as batatas fritas são coloridas, também podemos pôr as cenouras e os legumes de forma interessante e apelativa. E mesmo assim o sabor é diferente, não sei se eles... Pode-se fazer sabores interessantes, pelo menos o meu filho. E lá está, do hábito começa-se a ter... portanto, eu acho que o aspecto é muito importante e já mesmo por meios de mais jovens de Facebook encontram-se alguns blogs de pessoas, não só nutricionistas, mas que que apresentam pratos de forma apelativa para as crianças, que elas pelo menos têm curiosidade em
em provar e às vezes veem que não é tão mau como pensavam. E que torna a alimentação mais divertida, quanto mais não seja, que também esse lado lúdico, sim. não é? Da alimentação com as crianças é importante. É muito importante. Vamos ter que avançar. Vamos ao encontro de Isabel Ortigão. Hoje, na resposta dos parceiros, propomos-lhe que embarque numa aventura. Uma aventura solidária. Vamos saber como com a AMI. Olá Isabel, bem-vinda. Quer contar-nos que aventura é esta solidária que a AMI prepara? A Aventura Solidária da AMI é desde logo uma das iniciativas da AMI para angariar fundos. Para a própria organização, para a Assistência Médica Internacional. Para suportar os projetos que a AMI desenvolve em 15 países no mundo. Mas a Aventura Solidária tem 3 destinos, tem a Guiné-Bissau, tem o Senegal e tem o Brasil, de momento. E como é que isto acontece? O participante na Aventura Solidária vai cofinanciar um projeto de desenvolvimento concreto. Ou seja, quando o aventureiro embarca nesta aventura, vai fazer um donativo e esse donativo vai ser aplicado num projeto que a AMI vai desenvolver nessa região, local. Que é a região para onde o aventureiro viaja. Aventureiros podemos ser nós todos, não é? Isto na prática é uma viagem a um local onde as pessoas habitualmente poderiam não ir, não é? Exatamente. Mas vão identificando-se com um projeto que está ali a ser posto em prática. Portanto, não é? esta aventura tem 2 vertentes. A vertente do voluntariado, por um lado, e a vertente cultural, digamos assim. A vertente do voluntariado tem a ver com o facto de o participante ir numa missão essa coordenada pela AMI, mas desenvolvida em conjunto com o parceiro local, que é a ONG local, com a qual a AMI trabalha, e por outro lado também o facto de o aventureiro ir desenvolver tarefas concretas, ir trabalhar, fazer o trabalho voluntário, ir pintar, ir limpar, pôr Portanto, uma parte do seu tempo que vai passar nesse país será também a dar o seu contributo solidário. Trabalhar numa obra concreta, na reestruturação de um espaço, na construção de um espaço, mas também há a componente cultural, que tem a ver com o facto de o aventureiro ter a oportunidade de todos os dias comunicar com a comunidade local e, por outro lado, participar em inúmeras atividades culturais. E essas duas vertentes, digamos assim, permitem que fiquemos a conhecer bastante bem a cultura daquela região e também há uma partilha muito interessante das nossas experiências, das nossas vivências, porque eles contam-nos os desejos deles, os sonhos, o passado, as dificuldades que, em geral, são imensas, porque são sempre em zonas por onde não passa o turismo, não é? Portanto, é possível manter um contacto com as comunidades locais que normalmente num passeio normal turístico não é possível fazer, não é? Exatamente. Este contacto tão próximo. A próxima aventura, disse-me, é no Senegal. Exatamente. E vai ser agora em abril. Vai ser do dia 19 a 28 de abril. Quantos dias são 9 quem dias. se inscrever passa lá no Senegal? 9 dias, 8 noites, estão abertas as inscrições. Portanto, há tal parte de trabalho, não é? Depois Portanto, os dias estão organizados, os dias que as pessoas passam no Senegal estão Sim, a pessoa antes de partir tem acesso a toda a informação, a forma como se vai dividir o tempo e é interessante porque tem essas componentes. Depois lá também há um espaço de lazer e de conhecimento da cultura e do povo. Portanto, e como é que as pessoas podem inscrever para esta aventura? Podem ir ao site da AMI, www.ami.org.pt. Lá vão a ajudar a AMI e depois lá encontram toda a informação sobre a aventura solidária, perguntas frequentes, como é que se organiza a aventura e tem inclusivamente um mail para o qual podem manifestar um interesse em participar na aventura e depois a partir daí são acompanhadas no processo de inscrição. Eu imagino que não possa ir toda a gente se inscreva, provavelmente, depende da quantidade de pessoas. Tem um limite de vagas, não tem? Entre 12 a 14, sensivelmente. Vagas para esta viagem ao Senegal? Em geral, para as aventuras. Para as aventuras. Anda sempre nesta média de pessoas. Sim. E isto é muito dispendioso para quem vai ou é uma ajuda
razoável. Ora bem... Senegal é uma viagem grande, não é? Quando falamos dos custos de uma aventura solidária, temos sempre que ter em conta que há uma parcela que é a parcela do donativo, como eu lhe tinha a falar, que ronda os 500 euros e que, portanto, é para financiar... Eu sou aventureira, vou financiar um projeto concreto no qual eu vou trabalhar no local. Portanto, cerca de 500 euros são para o financiamento. E o resto para despesas de alojamento, de viagem, de... Como se fosse uma viagem normal, Sim. que se fizesse, não é? Diferente. Com tudo incluído, não temos que nos preocupar lá com absolutamente nada. E ronda os 1.900 euros a do Senegal. É uma experiência completamente diferente. Uma Diferente. viagem de turismo. É. Já tem outras preparadas para além da do Senegal este ano, não tem, AMI? Pois isso já não lhe sei dizer, mas certamente... Tenho pela informação que recebi, Brasil e Guiné-Bissau são as duas que estão aqui previstas. Em abril, maio, em junho e em novembro são as datas em que costuma acontecer. O que quer dizer que vai nesta agora do Senegal, é isso também? Vai acompanhá-la ou não? Infelizmente não vou nesta, mas espero Já ir foi em numa alguma? próxima. Mas fui ao Brasil, a Milagres. Acompanhar também estes aventureiros? Não, eu fui como aventureira. Sim. Então pode-me contar a sua experiência. Sim. Eu já sou voluntária na AMI, no Centro Porta Amiga do Porto, há alguns anos, e já era quando me inscrevi em 2009, mas queria participar numa missão no estrangeiro. E então achei que seria interessante embarcar nesta Esteve no Brasil aonde? Em Milagres, no Ceará, que é uma zona extremamente pobre, extremamente com imensas dificuldades. E que, por isso, as pessoas que nós encontramos lá são pessoas com um passado inacreditável em termos de dificuldades, mas com uma força, um determinismo e uma alegria que acho que marcaram cada um dos aventureiros. E pelo menos eu, muitas vezes, penso nelas como uma grande fonte de inspiração. E, portanto, já percebi que foi uma bela experiência para si. Gostou do trabalho também que fez em termos solidários lá? Sim, gostei imenso. Estava a pensar, o que é que eu vou fazer? Qual não sei foi a fazer. sua tarefa? A tarefa é igual para todos. É um trabalho em equipa. E então a nossa tarefa foi... pintar uma sala onde ia funcionar a oficina de artes visuais e também pintar o auditório. Muito bem. Isabela, obrigadíssima por ter vindo aqui falar-nos destas viagens da AMI, destas aventuras. Há mais propostas dos parceiros da sociedade civil na agenda que vem já aí. Fico com estas sugestões. O ciclo Cinema na Reitoria, que decorre no Salão Nobre da Universidade de Lisboa, tem como objetivo proporcionar a visualização de alguns dos filmes mais relevantes sobre a Grande Depressão dos anos 30 e a crise atual. As sessões acontecem todas as quintas-feiras, às 18 horas até 16 de maio e têm entrada gratuita. Obras do pintor português Júlio dos Reis Pereira estão expostas no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian. Esta mostra centra-se sobretudo nas primeiras etapas do percurso artístico do pintor, destacando o trabalho surrealista e expressionista, patente até 7 de abril. A exposição de fotografia do vasto e belo Porto de Lisboa é constituída por uma seleção de imagens da coleção de fotografias antigas da administração do Porto de Lisboa, que retrata a vida portuária nas suas variadas vertentes nos primeiros quartéis do século XX. Poderá ser visitada de 28 de fevereiro a 27 de maio no Museu do Oriente, em Lisboa. A Comissão Europeia lança um desafio aos estudantes com mais de 18 anos a frequentar instituições de ensino de artes, jornalismo, audiovisual e comunicação da União Europeia. É a campanha concurso Migrantes na Europa, que distingue trabalhos que descrevam o papel que os imigrantes oriundos de países não europeus desempenham nas sociedades europeias, a nível social, económico, cultural e demográfico. O período de inscrições decorre ao longo de 2013. Saiba mais em ec.europa.eu. O Oceanário de Lisboa é palco da maior e mais original iniciativa sobre o mar português com o ciclo Conversas Vox Mar. Até outubro, mais de 30 oradores de diferentes áreas participam deste projeto que pretende dar ao país uma nova imagem do nosso mar. No encontro do dia 12 de março, vamos descobrir de que forma é que o mar pode servir de inspiração para a cultura. Estamos quase no final.
Quero agradecer aos meus 4 convidados desta tarde a ajuda que me deram em sabermos um pouco mais todos sobre a gripe e como controlamos a doença. Vamos deixar aqui 2 sugestões no final de leitura, como é habitual. Um livro de Witold Gombrowicz, que é um curso de filosofia em 6 horas e meia e um quarto, 6 horas e um quarto, e que é um livro muito bem disposto. E depois, uma história infantil, Salada de Flores, de Fernanda Botelho, com ilustrações de Sara Simões, é uma opção para os mais pequeninos. A Sociedade Civil vai voltar amanhã. Vamos debater a fé em tempo de crise. Os últimos censos confirmam que os portugueses são crentes, mas para além da religião católica, há outras religiões a ganhar peso a nível nacional. Vamos tentar perceber que conforto procuram os portugueses na fé. Contamos consigo amanhã, porque Sociedade Civil somos todos nós.